Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é David, do canal Só Mais Uma Vírgula. E antes de começar o vídeo propriamente dito, eu quero ler aqui um conto, um poema desse livro. E acredito que só lendo esse poema vocês vão saber que livro é, tá? Então vamos lá. O título principal é O Retirante explica ao leitor quem é e que vai. O meu nome é Severino, não tenho outro de piar. Como há muitos Severinos, que é santo de Romariam, deram então de me chamar Severino de Maria, como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria. Fiquei sendo de Maria, do finado Zacarias, mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chama Zacarias, e que foi o mais antigo senhor dessa Sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias, vejamos, é o Severino de Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites de Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulher de outros tantos de afinado Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça, grande que a custo é que se equilibra. No mesmo ventre crescido, sobre as mesmas penas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscadas antes do 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. E de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima, e de tentar despertar terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado de cinza, mas para que me conheçam melhor vossas senhorias e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino em que vossa presença emigra. Pessoal, esse é um dos poemas mais belos e mais tristes e que tem se repetido ano após ano, infelizmente, em solo brasileiro. Eu estou falando do livro, como vocês já devem ter percebido, Morte e Vida Severina, tá? De João Cabral de Melo Neto. Esse livro é um livro que eu gosto sempre de reler ele. É um livro que eu gosto sempre de pegar ele, sentir que nós temos vários Brasis. Eu estou falando aqui do interior de São Paulo, não muito longe da capital, aqui dá mais ou menos em torno de 180, 200 quilômetros da capital. Fica próximo a Campinas, a região de Campinas, aqui nós fazemos parte da região de Campinas, que é uma região rica, é uma região em que dificilmente teremos sede. Há pessoas, sim, como nós sabemos, que passam fome aqui mesmo em Mogi Guaçu. Há pessoas que não têm onde morar, isso tem, mas é a minoria. Porém, há regiões, até mesmo aqui do estado de São Paulo, que passam por problemas hídricos, passam por problemas de fome. Há pessoas, principalmente aqui no estado de São Paulo, que realmente não têm o que comer. E aqui, no caso, no livro, o João Cabral, ele fala de uma realidade enfrentada por muitos e muitos anos, que vem melhorando ao passar dos anos, mas mesmo assim ainda existe, que é uma realidade do sertão de alguns estados nordestinos, como Pernambuco, Paraíba, que enfrentam realmente secas, escassas, onde pessoas morrem por não ter água, pessoas não conseguem plantar, pessoas, para se hidratar, tem que muitas das vezes beber água de cacto. Enfim, é uma realidade que as pessoas, como diz aqui, elas morrem cada dia por falta de água, por falta de alimento. E além da morte
por falta, né, por inanição, por falta de água, há a morte de falta de assistencialismo, assistencialismo público, assistencialismo privado também. Enfim, são mortes que as pessoas elas enfrentam cada dia. Como no vídeo anterior da semana passada eu mostrei para vocês sobre os Yanomamis, né, os sonhos Yanomamis, e a gente veio nesses últimos 10, 15 dias acompanhando pessoas morrendo de inanição aqui no Brasil. Ontem foi relembrado a tortura, né, que os judeus eles sofreram ali na mão de Hitler, quando o pessoal entrou ali em Auschwitz e viram a barbárie que a humanidade tinha cometido. E foi tratado ali de não repetir essa barbaridade, foi criado leis para genocídio, foram criadas leis que impeçam de que aconteçam novas barbaridades. Porém, infelizmente, nós vimos aqui em solo brasileiro pessoas com o mesmo físico, com os mesmos aspectos do que pessoas que sofreram ali há quase 90 anos nos campos de concentração, há 80 anos atrás ali no campo de concentração. E isso, infelizmente, é algo que às vezes eu vejo que as pessoas têm normalizado, tá? E aqui no livro Morte e Vida Severina, além desse poema que eu li para vocês, conta-se diversos poemas de pessoas, poemas, contos de diversas pessoas que retratam ali a vida, retratam a realidade sertaneja. Um livro que eu li o ano passado, que retrata um pouco também da realidade, mas não é uma realidade sertaneja, mas sim uma realidade do negro brasileiro. Que, querendo ou não, nós também somos todos severinos. O que é ser severino? É ter esse medo de morrer antes mesmo dos 30. As estatísticas eu vou deixar aqui do lado, mas a morte de pessoas negros, morte de pessoas trans, antes dos 30, antes de atingir a sua, vamos dizer, a sua meia-idade. Então, o que é ser severino? Não é ser simplesmente um sertanejo, não é ser aquela pessoa que vai morrer antes dos 30, literalmente falando, mas na pandemia nós vimos muitos severinos, nós vimos muitas pessoas que conseguiram até chegar ali numa idade, nos seus 60, nos seus 70, nos seus 80 anos, e por falha, por negligência ou até mesmo por plano do governo, pode-se dizer assim, que não é mais algo ocultado, mas é algo que a gente viu através da CPI, da Covid, houve uma tentativa de extermínio tanto da população Yanomami, como nós temos visto, quanto de idosos, quanto de pessoas doentes. E isso é ser severino. Esse vídeo pode até estar parecendo um pouco trágico, um pouco sério, mas quando você lê esse livro, Morte e Vida Severina, você vai conseguir entender um pouquinho do que é ser um severino, o que é estar num Brasil em que projetos foram criados de extermínio, como, por exemplo, em 1964, com a ditadura. Isso foram projetos de extermínio, projetos de exterminar indígenas, a construção de estradas ali cortando a Amazonas, aquilo foi um projeto de extermínio, o não comparecimento do governo. Isso não falo somente do governo passado, mas de diversos governos que foram passando, que veio com o tempo, seja ele de esquerda, seja esse governo de direita. São projetos que, infelizmente, ele exterminou algumas populações, eles criaram vários severinos, eles criaram várias Marias, eles criaram vários Zacarias. E nesse poema mesmo propriamente dito, quando você vai analisar quem é o severino é mais um indivíduo, ele é mais uma pessoa qualquer,
ele é uma pessoa sem sobrenome, porque quem que é o Severino? Ah, é o Severino, filho da Maria. Tá, mas tem dezenas de Severinos, filho de Maria. Tá, mas filho de Zacarias, do finado Zacarias. Porém, como nós vimos nesse poema, o finado Zacarias, há vários finados Zacarias. Há várias pessoas que moram ali naquele morro. O morro, ele vai representar realmente o colocar de escanteio, o não lembrar, as pessoas que moram ali naquele canto e que não são lembradas pela sociedade. Se, por exemplo, no ano retrasado, se eu não me engano, houve ali um problema de eletricidade em Amapá, onde que ficou quase um mês sem eletricidade. Pensa se isso tivesse acontecido aqui no estado de São Paulo. Na hora já teriam recuperados. Então, quando nós falamos de Severino, são aquelas pessoas que são esquecidas, são deixadas de escanteio, é uma morte a mais, elas convivem com a morte. É um livro que eu recomendo muito vocês lerem também, que é esse daqui que eu quero trazer para vocês, que é o Torto Arado. Ele foi vencedor do prêmio como Oceanos e Jabuti. Então, é um livro escrito por Itamar Vieira Júnior, em que ele retrata a realidade, não a realidade sertaneja, mas a realidade do negro brasileiro, que pegam ali várias gerações aqui no livro. Eu não quero entrar muito em discussão do livro Torto Arado, que eu vou trazer mais para frente, mas ele pega ali várias gerações que acabam vivendo de semelhante forma, sendo tratado com descaso. Então, esse também é um dos livros que representa o Morte e Vida Severina, tá? Então esse é um livro que eu queria trazer para vocês, queria ler esse poema para vocês, esse poema triste, esse conto triste, em que retrata um pouco da vida sertaneja. E há vários livros que nós iremos ver aí como era a vida sertaneja. Então alguns livros eu vou trazer, até mesmo como esse daqui que eu prometi esse ano ler, que é o Grandes Sertões Veredas, que vai falar um pouco também dessa vida sertaneja, tá? Então é isso, pessoal. Se inscreva, curta, compartilha, deixe seu comentário o que vocês acharam desse livro, o que vocês acharam aí da leitura, se vocês querem que eu traga mais leituras também no canal. Eu pretendo, nos próximos meses também, fazer podcasts com leituras de capítulos de alguns livros, tá? Deixe seu comentário aqui o que vocês acham, se vocês já leram esse livro, Grandes Sertões Veredas. Então é isso, pessoal, eu agradeço aí pelos inscritos, pelos novos inscritos, pelos novos seguidores, por todos os comentários que entraram, seja eles comentário agradecendo, seja eles comentário criticando algum ponto que a gente pode melhorar, porque isso ajuda realmente o canal a crescer, tá bom? E muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.